início à última mesa deste segundo dia de aniversário, lembrando que naturalmente à noite temos um grande momento de música e descontração com o som brasileiro que marca este segundo aniversário. Este diálogo é algo que me causa a mim muita curiosidade e que me vou deliciar a ouvir. Maria Elisa Costa, arquiteta, foi diretora do IFAM, filha do Lúcio Costa, arquiteto, urbanista, tem uma memória invejável e vai partilhar connosco numa conversa com a Ana Vaz Milheiro, investigadora, amiga da casa, grande conhecedora da realidade arquitetónica brasileira e nesta conversa vão, depois de uma intervenção inicial da Maria Elisa, estabelecer um diálogo que depois pode ser naturalmente aberto à plateia. Eu quero aqui agradecer em nome da Casa da Arquitetura a disponibilidade da Maria Elisa vir ao Porto, a estar aqui presente connosco, é sempre um gosto. Fico muito contente. Desde a nossa reunião, há talvez já quase 2 anos, na sua casa, que nos recebeu muito bem, a Casa da Arquitetura, a mim e aos curadores, e à Julieta também a disponibilidade de vir aqui a Portugal e de terem facultado as duas os magníficos facsímiles que hoje são propriedade da Casa da Arquitetura. Eduardo, pode chegar aqui, senta aqui à frente. Que são propriedade da Casa da Arquitetura pela generosidade destas duas pessoas. São, naturalmente, documentos iguais aos originais, que eles próprios são históricos, porque não existe nenhuma entidade que tenha esses facsímiles, e dar os parabéns à Casa Lúcio Costa, porque da experiência que tive no Brasil durante todo este tempo de haver arquivos, acervos de arquitetura, é a entidade mais profissional, mais organizada e mais disponível que eu encontrei em todo o Brasil. Fico muito contente de os ter cá. Muito obrigado a todos e vamos então ouvir-vos. Muito obrigada. Agora sou eu, é? É. Assim, só falar assim? É, só falar. Muito bem. Então, boa noite a todos. Muitíssimo obrigada ao Nuno por me trazer aqui. E eu vou começar, quer dizer, já que o meu crachá, do qual eu tenho muito orgulho, é ser a filha do Lúcio, eu vou começar falando de coisas pessoais, que são testemunhos que eu acho que preparam para o que ela vai falar depois, que é tudo coisa séria. É o seguinte, o meu pai, ele sempre dizia o seguinte, ele dizia, o século XX é o meu século. E ele tinha razão, porque ele nasceu 2 anos depois do século e morreu 2 anos antes do século acabar. Então, eu acho interessante percorrer o que aconteceu na arquitetura brasileira através do percurso dele, Lúcio, ao longo... tem uma coisa caindo aqui, viu? Tem importância, não? Então, pronto. Mas esse percurso profissional dele é muito revelador da história da arquitetura brasileira nesse período que houve uma transformação total. Quer dizer, ele é filho de um pai de Salvador, baiano, que era engenheiro naval, desenhava divinamente bem, casou-se com uma amazonense. Quer dizer, o Lúcio é um fruto de Bahia com Amazonas, né? E aí ele tinha muito... Desde menino, muito cedo, ele tinha muito jeito para desenho e tal. E a família morou na Inglaterra muito tempo, porque estavam reformando a esquadra brasileira. Então, ele estudou todo o primeiro fase de ensino na Inglaterra. Dos 8 aos 15 anos, ele estudou na Inglaterra. E aprendeu a aquarelar lá, porque como ele desenhava bem e o pai desenhava bem, arranjou uma professora, e então, quando ele chegou no Brasil, que o pai o matriculou na Escola de Belas Artes, o sonho do pai dele era que ele fosse um pintor. Claro, porque ele era jeitoso, com aquarela, aquela coisa toda. Acontece que, no meio do curso, ele optou pela arquitetura, porque eram as 3, né? Arquitetura, escultura e
e pintura. E aí ele mudou para a arquitetura. Uma vez perguntei a ele por quê, porque eu achei engraçado, né? Qual foi o pretexto, vamos dizer. E ele disse que é porque ele gostava da biblioteca e quem frequentava a biblioteca na época eram os arquitetos, veja você. Eu achei uma coisa interessante também, porque na minha época, arquiteto não chegava perto da biblioteca, quando eu estudei. Mas, enfim, aí ele se formou numa época, quando é que ele se formou? Ele se formou exatamente naquele momento em que o que florescia era o ecletismo, naturalmente, porque depois da Revolução Industrial, que conseguiu propor estruturas autônomas e que os arquitetos podiam vesti-las com a roupa que quisessem, né? Cada um fazia a sua festa a seu modo. E, no Brasil, surgiu um movimento que se chamou de neocolonial. Então, se vamos copiar o passado, vamos copiar o nosso, entendeu? Uma coisa assim. E o Lúcio, com aquelas aquarelas incríveis que ele fazia, ele fez um sucesso profissional incrível. Então, as pessoas queriam casas, enfim, ele fazia aquelas coisas lindas, maravilhosas. E, nesta época, ele foi comissionado pela uma coisa ligada às belas artes, a Diamantina. Diamantina é em Minas Gerais, e é num lugar que não é perto de Ouro Preto, aquelas coisas, é um lugar meio afastado, mais para o norte, uma região que tinha, evidentemente, diamantes, né? E Diamantina, ele tomou um susto com Diamantina, porque ele foi para lá, certamente, a fim de pesquisar adereços mais variados para vestir as roupas, projetos neocoloniais, evidente. E chegou lá. E eu tenho sempre a sensação, quando ele fala, ele diz, eu caí em cheio no passado, um passado que eu não conhecia e que era novo em folha para mim. Você entende? Quer dizer, o recado de Diamantina para ele foi, olha, não é nada disso, a coisa é muito mais saudável, muito mais simples, menos, entendeu? Menos. Não, deixa esse rumo, não está bom. Agora, ele levou bem uns 5 anos digerindo este recado. E agora? Quer dizer, eu faço isso. Aí eu chego lá, recebo essa informação informal. E agora, o que eu faço? Então, isso era ano 1924, que ele foi a Diamantina. Em 1928, o Corbusier esteve no Brasil pela primeira vez, fez uma conferência, a qual conferência o meu pai entrou, ficou 5 minutos e foi embora, porque achou o Corbusier muito chato. Foi embora assim, tranquilamente, não foi nesse momento. Ele descobriu o Corbusier pelo livro Verbe na Architecture, que é uma beleza, mas depois, não direto. E aí ficou aquela coisa assim, e, de repente, houve um momento em que caiu a ficha, como se diz, não é isso? Ele, não sei exatamente como nem de que jeito, mas ele foi em 1930, exatamente. Ele tinha feito um projeto para um cara rico chamado Ernesto Fontes. Era uma bela casa, bem estilo colonial, com os arcos, uma coisa, que o cara, aliás, construiu depois. Aí, de repente, ele desistiu, Lúcio, desistiu do projeto, fez um outro projeto absolutamente moderno, e, para seduzir o proprietário, para ver se ele aceitava o novo projeto, ele colocou nas perspectivas de interior todas, lindas, ele botou os móveis antigos do dono, né? Mas não adiantou nada, porque o dono gostou do outro, ele disse, o senhor fica com o projeto, faz o que quiser, eu não tenho mais nada com isso. E aí foi até o período difícil de dinheiro, né? Não tinha clientes. Ele teve uma moça que ele contava uma história muito característica dessa época, eu pedi a ele um projeto, ele fez uma casa toda moderninha, e aí a moça virou-se assim, mas eu lhe encomendei uma carruagem, e o senhor quer me impingir um automóvel? Não é isso que eu quero. Então foi um período, tanto que ele optou por uma experiência muito engraçada. Ele resolveu fazer o que ele chamou de casas sem dono. Ele admitiu um lote de terra padrão do Rio de Janeiro, 12 metros por 36. Então, ele fazia uns projetos com a intenção de vender em banca de jornal. Entende? Só que só conseguiu vender um. Lá em casa tem uns 4, assim, ainda, dos álbuns
que não deu certo, né? Então foi um período difícil, né? De vários, muito complicado, de pequenas coisas, depois teve Molevade, coisas assim. E aí foi indo, e de repente ele foi professor, né? Ficou um ano na direção da Escola de Belas Artes, quer dizer, o Rodrigo Melo Franco chamou, um ano só, depois saiu, porque houve uma pressão muito forte contra da velha guarda, naturalmente. E ele disse, eu estou aqui porque me chamaram, se não me querem, eu vou me embora. E foi, né? E aí é isso, quer dizer, depois a vida vai indo, né? É ainda mais um momento, assim, estava ele lá, aquela coisa bem, assim, ainda não estabelecida, a entrada na coisa moderna. Quando surgiu a história do Getúlio, derrubou-se o Morro do Castelo para fazer os ministérios novos que o Getúlio queria fazer. Então, estão lá o Ministério da Fazenda, o Ministério do Trabalho, não sei o quê, e tinha a coisa do projeto do Ministério da Educação, e eles fizeram um concurso. Quem ganhou, acho que foi o Memória, eu não me lembro qual foi o arquiteto, mas não tem importância. Mas ele fez um projeto... Né? Hein? Arquimedes Memória, foi ele mesmo. Mas aí ele fez um projeto em estilo Marajoara. Eu acho isso uma coisa absolutamente adorável, uma pessoa estilo Marajoara. Aí não agradou o júri. Aí eles resolveram, o Capanema, que era ministro da Educação, ele pagou os prêmios e cancelou o concurso. E aí convidou pessoalmente o meu pai para fazer. Meu pai tinha um escritório pequeno com o Carlos Leão, na época, né? Para fazer o projeto. Ele chamou 2 arquitetos que tinham entrado no concurso e perdido, que foram o Ride e o Jorge Moreira, para participar, fazer uma equipe. Não é? Aí o Jorge Moreira pediu para entrar o Hernani Vasconcelos, porque era sócio, essas coisas assim. E, nessa altura, aconteceu uma coisa importante para a arquitetura brasileira. Nesse momento, trabalhava como estagiário no escritório do Lúcio com o Carlos Leão, um rapaz que uma vez chegou lá pedindo para trabalhar. E eles disseram, não podemos pagar ninguém, nós não temos como pagar. E o rapaz disse, eu pago. Eu disse, não, pagar não, você pode trabalhar aqui, venha. E esse rapaz era o Oscar Niemeyer, né? Entendeu? Era o Oscar, imagine. Aí o Oscar sempre teve uma perfeita consciência do valor dele, eu acho isso uma coisa muito bonita. Quando o Oscar soube que o Jorge Moreira ia levar o Hernani Vasconcelos, que era meio da idade dele, sei lá, ele virou assim, se o Hernani vai entrar na equipe, eu também quero. Na equipe para projetar o Ministério da Educação, você vê... Entende? São as coisas, as circunstâncias me fascinam. Eu acho uma coisa... Aí surgiu isso tudo, e o Ministério foi realmente um evento muito importante. Assim. Aí eu vou fazer um salto no tempo, assim, até 1962. Certo. Aí aparece no Corbusier, o Corbusier vai ao Rio de Janeiro porque o meu pai sugeriu ao governo francês que ele projetasse a Embaixada da França em Brasília, entende? E aí, claro, vamos buscar o Corbusier no aeroporto, vai papai dirigindo, o Corbusier aqui do lado, eu e um amigo atrás, no carro. Evidentemente, o doutor Lúcio faz o quê? Faz uma escala no Ministério, entendeu? Parou o carro ali, ressaltaram os 2, ele... E o Corbusier passeando no meio daquelas colunas. E eu e o Ítalo ficamos assim, sabe, olhando de longe, assim, para não interferir naquela... Aí andaram conversando. Aí, quando chegou assim, bem longe, de repente, o Corbusier deu 2 tapinhas, assim, numa coluna, como se estivesse dando tapinha no ombro de um amigo. Uma coisa inesquecível, inesquecível. E ele conheceu Brasília nessa época, dizia assim, ici, il y a de l'invention. Ele era todo... É preciso, talvez, lembrar que o Corbusier teve 3 vezes no Brasil, não é? Primeira vez... Corbusier teve 3 vezes no Brasil, não é? A primeira vez em 29, isso. Quando o Lúcio Costa aparentemente ignorou a passagem do Corbusier pelo Brasil. Depois, em 36, quando o próprio Lúcio Costa solicita que ele venha, não é? Não, aí é aquela coisa, se é importante, se assim traga o homem, né? Você conhece isso? Sim. Não, mas era bom, talvez, a Maria Elisa quisesse contar essa história. Não, essa historinha é só para passar para você esse dado que eu acho adorável, né?
Porque meu pai, quando ele virou defensor da arquitetura moderna, virou causa, entendeu? Causa a gente defende de qualquer maneira, não é mais ou menos. Então, ele fez um projeto antes, né, para o Ministério, foi aprovado, não sei o que mais, e aí o Capanema, ele disse assim, eu não construo, não começo essa obra enquanto o Corbusier não olhar este projeto. E o Capanema ficou desesperado, mas eu não posso chamar esse cara aqui, entendeu? Não dá. E o Lúcio insistindo. Aí ele disse, então tá bom, eu levo você e você convence o Getúlio. Tá? Aí foi. E o Lúcio lá doutrinando o Getúlio. E o Getúlio ficou tão cansado que, a partir de um certo tempo, ele falou assim, se é tão importante assim, tragam o homem. E o homem foi de Zeppelin, eu acho uma coisa sensacional. Chegar de Zeppelin ao Rio de Janeiro. Uma coisa... Vai lá. Não. Acabou Não, então, o folclore. Eu acho que as histórias que a Maria Elisa Costa conta são muito mais interessantes do que outra coisa qualquer que nós possamos dizer Não, aqui mas sobre o isso é Lúcio porque Costa. é coisa... Por isso que são coisas pessoais, porque as outras, quem sabe, é você. Não, então, primeiro eu queria agradecer muitíssimo ao Nuno Sampaio a oportunidade de estar aqui. É para mim um prazer esta oportunidade incrível de vir à Casa da Arquitetura, principalmente com este evento extraordinário que é a exposição que o Guilherme Wisnik e o Fernando Serapião comissariaram do Infinito Vão. Então, eu queria primeiro dar os parabéns aos comissários pela exposição, que está incrível, que eu tive a oportunidade hoje de ver, e porque eu acho que é muito significativo e é uma coisa muito bonita da Casa da Arquitetura que o primeiro espólio não português de arquitetos seja sobre o Brasil, e penso que tem a ver com uma paixão pessoal do próprio Nuno Sampaio também, essa descoberta pelo Brasil. Então nós estamos constantemente, nós os portugueses, estamos constantemente a descobrir o Brasil, não é? E normalmente quando vamos temos muita dificuldade em regressar, não é? É sempre um pouco difícil. Portanto, eu queria um pouco agradecer isso, queria também agradecer o desafio desta conversa. Eu não conhecia a Maria Elisa Costa, o que é um bocadinho imperdoável para qualquer pessoa que se interesse pela arquitetura brasileira, principalmente pela arquitetura desse tal século XX, que é o século, de facto, em que o Brasil molda, pelo menos num período muito específico, tem uma responsabilidade imensa sobre aquilo que vai ser a arquitetura do futuro. Não é? Todos nós crescemos quando andávamos na escola, alguém estava a falar, penso que era o Wisnik que estava a falar do Rem Koolhaas há bocado aqui na apresentação do livro, sobre o Rem Koolhaas quando era novo, quando começou a dar... começou a dar entrevistas sobre arquitetura, ele dizia que queria ser, quando era miúdo, queria ser um arquiteto brasileiro, não é? E estava-se a referir provavelmente ao Oscar Niemeyer. Nós imaginamos que ele estava a referir ao Oscar Niemeyer. Portanto, de facto, o Brasil teve um papel importantíssimo na construção desse século XX, não é? Que nós falamos, e o Lúcio Costa é a figura que, de alguma forma, nos vai amparar em todo esse século XX. E o Guilherme Wisnik e o Fernando Serapião fizeram-me o desafio de escrever para o catálogo da exposição sobre essa relação, a possível relação do Lúcio Costa com os portugueses, porque os arquitetos portugueses de uma determinada geração, a geração do Sérgio Fernandes, por exemplo, enfim, a geração que andou na escola na década de 50, na década de 60, era uma geração, a geração do Alexandre Alves Costa, por exemplo, aqui no Porto, era uma geração muito marcada, foi uma geração muito marcada pela arquitetura brasileira. O próprio Álvaro Siza fala constantemente dessa presença, embora no início essa presença não seja forte na obra do arquiteto Siza, sem dúvida ele fala nessa presença na formação dele enquanto aluno da Escola de Belas Artes. Portanto, havia uma presença muito forte na escola. A própria Faculdade de Arquitetura aqui da escola, no Porto se vangloriava sempre do primeiro livro comprado para a biblioteca, tinha sido o Brasil Builds, não é? Portanto, também uma espécie de manifesto pela arquitetura moderna constante, e o Lúcio Costa passou pela escola em 1962, penso eu, e terá dado, estávamos a falar disso ao almoço, terá dado a sua primeira aula, e aparentemente a única aula que ele deu, ou a única conferência que ele deu no país. E, portanto, esta questão, pensarmos hoje sobre a importância do Lúcio Costa para esta geração, que é uma geração importantíssima para nós também depois, faz todo o sentido. Faz todo o sentido, naturalmente. Porque, obviamente, o Lúcio Costa
É uma personagem, penso eu, para nós, que nos lança alguns desafios interessantes. Ele era, de facto, imaginamos nós, um homem que conhecia bem Portugal, enfim, veio cá várias vezes, aos famosos cadernos de viagem, que depois a Maria Elisa irá contar-nos como é que eles reapareceram depois de ter estado estarem um período, sem ninguém saber onde é que eles estavam. Na papelada do arquiteto, enfim. E como é que eles apareceram, e houve até em Lisboa uma exposição muito interessante com o conjunto desses desenhos, que mostram um bocadinho a afetividade que o Lúcio Costa tinha com Portugal e o modo como ele vê a arquitetura portuguesa. Mas o Lúcio Costa era um desafio, eu tinha destacado aqui, é um desafio para nós, porque a maneira como ele olha para nós também vai mudando ao longo do tempo. Portanto, é um amigo e é um conhecedor. O livro cinza. Eu tinha trazido aqui, queria ler aqui, para ouvirmos um bocadinho do Lúcio, se a Maria Elisa não se importar, ouvirmos um bocadinho aqui as palavras do Lúcio sobre Portugal. Então, num texto essencial que ele escreve em 1937, portanto, depois dessa decisão de se tornar moderno, depois da famosa viagem a Diamantina em 24, penso eu que é em 1924 que ele faz, e quando ele afinal não encontrou aqueles ornatos que gostaria de aplicar na arquitetura neocolonial. Portanto, já depois dessa viragem moderna, ele escreve assim sobre Portugal em documentação necessária. Ora, a arquitetura popular apresenta em Portugal, a nosso ver, interesse maior que a erudita. Isto aqui é muito importante para nós. A vida inteira. Para nós, em 37, porque depois nós também, enfim, a minha geração foi formada por uma geração de arquitetos para quem o levantamento da arquitetura popular portuguesa foi fundamental. Portanto, a gente cresceu a ouvir os mitos do fundamento da arquitetura popular e provavelmente vemos mais a Lúcio Costa do que pensávamos. Servindo-nos da expressão usada, na falta de outra, por Mário de Andrade, para distinguir da arte do povo a sabida. Portanto, a arquitetura sabida, não é? É nas suas aldeias, no aspecto viril das suas construções rurais, a um tempo rudes e acolhedoras, que as qualidades da raça se mostram melhor. Sem o ar afetado e por vezes pedante de quando se apura aí, à vontade, ela se desenvolve naturalmente, adivinhando-se na justeza das proporções e na ausência de make-up, uma saúde plástica perfeita, se é que podemos dizer assim. Tais características transferidas na pessoa dos antigos mestres e pedreiros incultos para a nossa terra, longe de significarem um mau começo, conferiram, desde logo, pelo contrário, à arquitetura portuguesa na colónia esse ar despretensioso e puro que ela soube manter, apesar das vicissitudes por que passou até meados do século XIX. Sem dúvida, neste particular também se observa o amolecimento dos portugueses quando chegavam aos climas tropicais, não é? Notado por Gilberto Freire, perdendo-se nos compromissos de adaptação ao meio um pouco daquela carrure tipicamente portuguesa, mas em compensação, devido aos costumes mais simples e à largueza maior da vida colonial e por influência também, talvez, da própria grandiosidade do cenário americano, certos maneirismos preciosos e um tanto arrebitados que lá se encontram, jamais se viram aqui. Para tanto contribuíram em muito dificuldades materiais de toda a ordem, entre as quais as da mão de obra, e a princípio bisonha, dos nativos e negros. Pronto, este texto de 1937 do Lúcio Costa é muito interessante porque antecipa a viagem de reconhecimento que ele depois vai fazer a Portugal no final dos anos 40 e os tais famosos desenhos que fará no princípio dos anos 50, por volta de 1952. Pronto, e, portanto, há já uma intuição que o Lúcio Costa tem sobre o que deve ser a arquitetura portuguesa e o que é que lhe interessa na arquitetura portuguesa, que é o caráter da arquitetura vernacular, é aquilo que depois os arquitetos portugueses também vão tentar elogiar e repetir e reproduzir depois dos anos 60, que é, obviamente, a questão de uma arquitetura económica, uma arquitetura despretensiosa, desornamentada, justa para com o local, não é? Que usa o que está disponível, os materiais que estão disponíveis, que tira partido da sabedoria inata à mão de obra, não é? De quem constrói. E, portanto, isto é muito interessante, cruzar, de facto, esta vontade já em 37, esta intuição em 37, muito forte do Lúcio Costa,
pela arquitetura popular ou pela arquitetura vernácula, com aquilo que depois é todo o discurso brasileiro moderno, uma figura que o Oscar Niemeyer vai ocupar, enfim, nessa linha do tempo e nesse enquadramento. E que é preciso dizê-lo, é uma intuição completamente acertada com o tempo, esta que o Lúcio Costa tem nos anos 30. Nós formos ver, completamente acertada, portanto, esta vontade, este desejo de conhecer as arquiteturas populares e esta intuição de que será lá, provavelmente, que se encontrará a essência da cultura de um povo, é de uma grande, enfim, é muito precoce que o Lúcio Costa o tenha feito, enfim. O Corbusier estava também a pressentir um pouco estas coisas também nesta década de 30, portanto já havia um conjunto de arquitetos europeus que tinham já esta intuição, mas é muito interessante que o Lúcio, do outro lado do Atlântico, o estivesse a defender nesta mesma altura. O que mostra de facto que ele era um homem não apenas do seu tempo, como disse muito bem a Maria Elisa, um homem do século XX, mas um homem extremamente astuto daquilo que poderia ser a construção de um país. E eu penso que, não é, que todo o sentido, ou muito sentido da obra do Lúcio Costa se percebe melhor quando se compreende que há aqui uma espécie de agenda, que é uma agenda exatamente da valorização de uma cultura que é uma cultura nova, digamos assim, de um país que se está a afirmar, de um país que percebe o seu potencial num quadro, enfim, geográfico mais amplo do que as suas próprias fronteiras, e de um país que, de alguma forma, já tem um discurso que hoje nós poderíamos colocar como um discurso pós-colonial, quer dizer, o Lúcio Costa seria já um pós-colonial no sentido em que ele percebia que a herança colonial era já qualquer coisa toldada pela própria especificidade brasileira. Portanto, já havia uma especificidade brasileira ainda antes, digamos assim, da nacionalidade brasileira ter sido inventada de alguma maneira. E, portanto, já havia esta espécie de afirmação cultural e o que torna também a passagem, apesar de tudo, muito pacífica. Enfim, não é tão pacífica assim, a história diz-nos que não é tão pacífica assim, mas passado tanto tempo podemos dizer que ela foi pacífica, esta passagem relativamente pacífica entre o que é que foi o Brasil colónia, o que é depois o Brasil independente. Eu penso que é muito interessante esta gestão que homens muito inteligentes como o Lúcio Costa fazem, de exatamente nos irem dando indicações que obviamente o Brasil já existia, não é? Já existia quando era colónia, quer dizer, o Brasil já era uma entidade autónoma, já tinha as suas especificidades, já tinha a sua direção. E por isso eu, se calhar, pedia à Maria Elisa que contasse, por exemplo, a relação, aquilo que a Maria Elisa se recorda, da relação que o Lúcio Costa tinha com Portugal. Por exemplo, o episódio dos desenhos, a viagem com a família isso aqui. sem dúvida. Agora, diante do que você diz, eu prefiro começar dizendo uma outra coisa importante, que é uma característica brasileira. É que no Brasil, as mesmas pessoas físicas que queriam preservar, queriam renovar. Entende? É diferente dos outros lugares, você tinha quem quer ser moderno é contra quem quer preservar. Só que no Brasil era o contrário, era o mesmo time, entende? Que tanto, ao mesmo tempo, queria preservar e renovar. Isso eu acho uma característica muito específica. E que tem a ver com o trabalho que o Lúcio Costa desenvolveu também. O meu pai era apaixonado por Portugal. Começou em Diamantina, né? Na verdade. Ele descobriu Portugal quando foi ao Diamantina, em 1924. Evidente, Diamantina era uma cidade portuguesa, no meio de Minas Gerais, mas era um carimbo português nítido, não é? E aí a primeira viagem à Europa, depois da guerra, que veio minha mãe, minhas irmãs e todo mundo, viajamos Portugal inteirinho, né? De norte ao Minho ao Algarve, em zigue-zague, assim, de carro, com Alcino. E depois, em 52, aí ele voltou, aí que ele desenhou. Né? Na primeira, ele fez o roteiro, e na segunda, Na primeira, ele fez o levantamento, não é? Do que é que lhe interessava depois... Não, ele primeiro, ele viu tudo. Ele não veio com nenhuma ideia pré-concebida, nenhum plano.
que o meu pai tinha esse lado, eu achava que ele era uma espécie de poeta pragmático, entendeu? Que ele tinha um lado absolutamente prático e, ao mesmo tempo, tinha um outro lado de uma liberdade que eu nunca conheci na minha vida nenhuma pessoa mais livre, a cabeça livre de pensar o que quisesse, entendeu? Não tinha receita, nenhuma receita. Era bom ou não era bom, não tinha isso. E, ao mesmo tempo, tinha muita informação, não é? Quer dizer, era uma pessoa bem formada, bem instruída, sabia das coisas, mas, ao mesmo tempo, com uma autonomia de voo que ninguém nunca segurou. Elisa, fala-se muito quando falamos no Oscar Niemeyer, por exemplo, enfim, fala-se muito nessa tomada de consciência que o Oscar tem da arquitetura moderna, com a passagem do Corbusier pelo Brasil em 1936, mas não se fala tão abertamente daquilo que é, por exemplo, o contributo do Lúcio Costa no pensamento do Oscar Niemeyer. Talvez porque... Não, eu acho assim, é muito simples, não tem mistério nenhum. Oscar é 5 anos mais novo, primeiro. Oscar bateu no escritório que meu pai tinha com o Carlos Leão, pedindo para trabalhar quando ele era muito novo, né? E eles disseram que não tinham como pagar ninguém, que eles estavam sem um tostão, não tinham projeto, não tinham nada. Aí o Oscar virou e disse assim, então eu pago. Aí, ele queria, não é? Ele queria já... Não, ele precisa. O já. Oscar é uma pessoa extremamente inteligente. E eu acho que ele, quando ele entrou na faculdade de arquitetura, o Lúcio já devia estar saindo ou já ter saído, entendeu? Porque ele só passou 1 ano na direção. Sim. E os alunos fizeram 1 ano de greve, né, quando ele saiu. De modo que aí ele percebeu que ele queria aprender as coisas novas na melhor escola. O Oscar não era bobo. Entendeu? Mas, aí quer dizer, Oscar, a ligação partiu do Oscar, porque ele já conhecia o Lúcio como diretor da Escola de Belas Artes. Mas, por exemplo, todo o discurso que o Oscar faz num determinado momento sobre a ideia de uma arquitetura moderna, mas que, enfim, que é uma arquitetura que liberta a mão, que liberta... É o jeito dele. Ele criou uma coisa, outra. Ele tem uma personalidade. Oscar é um criador. Quer dizer, Oscar é o único arquiteto que consegue transformar um prédiozinho de 4 andares num palácio, apenas com colunas. Entende? Mas essa... É a natureza dele, a vocação do Oscar. Compreende? Oscar é uma pessoa que... a coisa que ele faz tem aquele jeito dele, é dele. Mas essa sensibilidade para a arquitetura popular brasileira, para a arquitetura colonial, ela poderia ter a ver com essa exposição que ele teve ao Lúcio Costa? Você diz, a relação do meu pai com a tradição, com a arquitetura popular portuguesa, exato. Total. Entende? Quer dizer, é um caso de amor, se você quiser, entendeu? Quer dizer, ele não consegue se separar desse lastro português da arquitetura popular. É uma coisa muito presente sempre, inclusive nos projetos dele, né? Eu acho que se não houvesse a presença dessa coisa, desde muito cedo, essa coisa portuguesa, você não ia ter o Parque Hotel. Sim. Você talvez não tivesse nem o Parque Güell, entende? Você tem uma linguagem que incorporou o passado português. Ele usou da maneira que quis, mas que tem uma presença, entendeu? Muito óbvia, na minha opinião, tem mesmo, assim, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho. E aí ele era uma pessoa muito livre, quer dizer, ele não ficava escolhendo que eu gosto mais de Corbusier, eu gosto mais de não sei o quê. Não é isso. Do que ele gostava, ele gostava. E pronto. Sem maiores. A Elisa quer nos contar o episódio da descoberta dos desenhos, dos famosos desenhos dos bloquinhos. Acontece que o meu pai tinha uma montanha de papel em casa dele. Assim, território, tem uma foto clássica dele cercado por toda aquela coisa. Acontece que, depois da morte dele, o apartamento ficou fechado 1 ano, 2, e minha irmã resolveu morar lá, no apartamento. E aí eu digo, meu Deus do céu, e agora? E aqueles papéis? Porque podia ter coisas preciosas no meio de nada de interessante. Você tinha um mar de papel. Aí eu digo, eu moro no mesmo prédio, no andar acima, eu comprei sacos de lixo, assim, de 100 litros, sabe aqueles?
enchi tudo, levei para minha casa, para ver em casa com calma o que tinha, né? E no meio de muitas coisas importantes e muitas coisas absolutamente jornais e outras coisas, apareceu aí ainda não nesses que eu tirei, mas quando a minha irmã foi morar, ela achou num armário um pacote gordinho, assim, pequeno, embrulhado num canto, num armário alto no quarto dele. E ela deixou lá em casa e disse assim, olha o que eu achei, é capaz de te interessar. Aí eu abro e é um envelope velho, com 5 bloquinhos, assim, desse tamaninho assim, que são o registro que ele fez das viagens de 52 em Portugal, que é uma preciosidade, você não tem ideia. Porque tem todos os comentários, ele botava o nome da cidade, não sei o quê, e tem comentários assim, como, por exemplo, tem uma página que no meio do desenho tem escrito assim, ó, Julinho! Alguém chamou o Julinho e ele lá escreveu, ó, Julinho. Entende? Então, é um documento assim, ímpar, e ficou intacto. Você entende? Quer dizer, ele, Lúcia, que deve ter guardado desta forma num envelope qualquer de papel pardo e deixou num lugar seguro em casa. Isso é um sintoma. Não estava no meio da papelada geral. A papelada geral tinha coisa incrível, assim, primeiro esboço de Brasília no papel do navio, entendeu? E tinha de tudo, mas os bloquinhos de Portugal são um documento absolutamente único. E eu fiz uma coisa curiosa, eu peguei um mapa de Portugal grandão e eu tracei, botei na parede da minha casa e tracei o percurso a partir, sabe, das cidades, que ele anotava tudo. Aí, de repente, você vai e faz o caminho que ele fez. É uma coisa preciosa. Esses bloquinhos, olha, eu acho que ele conhecia muito melhor Portugal do que vocês. Provavelmente. Com toda sinceridade. Porque ele viajou para baixo para cima, entende? Sim, sim. Do Algarve ao Minho, lá em cima, os lugares mais... Nesse mapa me deu essa sensação. Certo. Porque eu fiz um mapão enorme, assim, botei na parede para não perder nenhuma aldeia, entende? Cada nome ia procurando, eu tenho esse mapa lá. Mas ele era apaixonado por Portugal. Maria Elisa, eu gostava de nos falar um bocadinho sobre, por exemplo, a questão de Brasília. O que é que se lembra? Brasília? Do que é que o seu pai Brasília falava? tudo. Para ele achou muito, ele achou fantástico. Tem um texto que ele diz assim, a coisa mais importante de Brasília é que Brasília existe. Entendeu? Em vez de ficar blá, 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 blá. E aí foi muito interessante, porque quando houve o concurso de Brasília, eu estava na faculdade. Muito bem. Aí houve o concurso e ele se inscreveu na moita. Não contou a ninguém que tinha entrado no concurso, entendeu? E as pessoas ficavam, será que entrou, será que não entrou, não sei o quê. Fez Brasília absolutamente sozinho em casa. E eu fui a primeira pessoa, fui a cobaia, que ele arranjou para explicar. Eu fui a primeira pessoa que soube como é que Brasília ia ser. Eu era estudante, estava no 3º ano da faculdade, então ele não corria risco nenhum. Aí ele me chama e diz assim, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. A coisa era Brasília, né? Então tinha um papel ainda com esboço e tal, e ele me explicou tintim por tintim como era o plano piloto, né? E eu achei tudo normal, porque no tempo do Juscelino essas coisas não eram extraordinárias. Nem mudar a capital, nem ter projeto, entendeu? Sim, claro. Você tinha, era um Brasil que eu morro de saudade, porque era um Brasil, o Juscelino não fazia nada, ele simplesmente abriu a janela para as pessoas, a mocidade dar o seu recado, sabe? Uma pessoa ímpar. Então, foi isso, né? Aí, depois ele acabou, ele fez enfim, depois ele, para entregar, chegou em cima da hora, né? Tinha uma data, eu me lembro até o dia, 12 de março, para entregar o projeto. Foram 6 meses de prazo. E aí ele fez do desenho, aquele desenho bonito do plano, e ele tinha feito o texto manuscrito, e ele sempre escreveu na ortografia antiga, não é? Entendeu? Sim. Sumário, com 2 M's, Arquitetura pronto, enfim. Então, antes de dar para o datilógrafo, ele chamou seu companheiro de trabalho no patrimônio histórico, que era o Drummond, para corrigir a ortografia do texto.
Então, o texto original é cheio de correções do Drummond, assim, corta os 2 M, deixa um só, enfim. Aí mandou bater, fez aqueles croquis lindos, tudo a nanquim, hein? Isso é um detalhe que a pessoa fala, fez o croquis, pensa que é um lapisinho, não é não, é a nanquim, canetinha, aquela, entendeu? E aí ficou tudo pronto e tinha que colar, ele saiu, foi até a esquina, comprou 5 cartões para montar. Então, um cartão tinha o plano e nos outros tinham 6 folhas, formato ofício, com o texto datilografado e os croquis ilustrando, que ele botou na posição correta para ilustrar quem eventualmente lesse aquele texto. E aí embrulhou, tal, e nós fizemos, eu estava dizendo, anéisinhos de durex para colar aquilo tudo, coisa louca. E aí fomos para a cidade, foi entregue. A plateia percebeu, não é? O durex é fita cola. É, fita cola, eu não sei, exatamente. É a própria, né? É só que um momento de tradução, assim. Ah, sim, mas é isso, a gente ficava fazendo aquilo para colar tudo. Está tudo aparecendo, né? Todas as imagens que vocês têm de reprodução, você acha tudo lá. Sim, está lá tudo, o registro está. E aí tinha que levar, entregar lá na sobreloja do Ministério da Educação, que tinha um guichê assim, e foi entregue na última hora mesmo. E minha irmã e eu levamos. E como é que foi a recepção quando souberam que o Lúcio... E quando o Lúcio Costa ganhou, como é que foi? Foi uma semana depois, menos tempo, houve até uma reação. O pessoal do Instituto de Arquitetos reclamou, porque foi muito pouco tempo. Chegaram a propor, vamos juntar os 10 primeiros para fazer um projeto, essas bobagens que as pessoas propõem, né? Mas quem decidiu, quem escolheu o plano piloto foi o William Holford, que era o membro do júri que... Ele era um sujeito inteligente e ele sabia falar francês e sabia falar italiano. Então, ele leu... E era, na altura, um homem muito importante. Ele foi chamado, inclusive, era um por homem isso ele tinha... ligado ao urbanismo, não é? E meu pai contava que ele virou-se, depois do concurso, que ele, Holford, virou-se para o Lúcio e disse assim, a primeira vez que eu li o seu texto, eu não entendi. O texto estava em português, não é? O texto em português, evidente. Da segunda vez, eu entendi. E da terceira, I enjoyed. Eu acho uma maravilha. Meu pai adorava contar isso. E o Holford, ele fez o parecer dele, é muito bem feito, né? Um parecer inteligente, curto. E ele dizia que era o único projeto que era para uma capital e que era possível de construir em 3 anos. Porque tinha esse pequeno detalhe, né? Tinha que ser feito em 3 anos, não é? Não, o Juscelino, quando ele apresentou a proposta de Brasília ao Congresso, que o Juscelino gostava de fazer as coisas de acordo com o figurino, assim, aprovado pelo Congresso, tudo direitinho. E a filha dele me contou essa história, eu acho ótimo. Ele disse assim, se eu disser para o Congresso que eu vou mudar a capital, é claro que vão negar. Evidente, porque ninguém quer sair do Rio de Janeiro, é evidente. Claro. Mas, se eu disser que eu vou mudar a capital definitivamente para o interior do Brasil em 3 anos, vão aprovar para me desmoralizar. E foi assim que Brasília foi aprovada. Muito bem. Foi uma jogada ao contrário. Eu acho absolutamente... Incrível, isso é a cara do Juscelino Brière. Eu acho sensacional. Eu disse, não, daqui a 3 anos eu vou inaugurar. Isso não é possível. Foi aprovado com o maior prazer, né? Eu acho genial. Eu acho uma coisa... Ele fez e se eu não tivesse ouvido isso da Maria Estela, filha dele, eu não saberia disso nunca, entende? Era uma história interna da família, assim. Calmamente. Então, e o Lúcio Costa, quando soube que tinha ganho, como é que ele ficou? Eu acho que ele achou absolutamente normal. Normal. Ele tinha absoluta certeza. Ele só entrou nesse concurso. Porque ele sabia que ia ganhar. Porque ele sabia perfeitamente que ele era o único capaz de fazer uma coisa que respondesse ao Juscelino. Entende? E realmente, olha, foram 26, todos os projetos foram expostos na sobreloja do Capanel. E aí tinha coisa, por exemplo, o projeto dos irmãos Roberto. Era uma coisa assim, com detalhamento louco. Quer dizer, a coisa fundamental é que meu pai, ele não quis usar o pretexto de fazer o projeto da capital
para fazer uma coisa para ficar no livro, não, entendeu? Sim. Quer dizer, ele quis ajudar o Juscelino a conseguir fazer o que ele disse. Em 3 anos. Absolutamente. Ele, quer dizer, básica, a coisa mais importante do plano piloto é isso. Claro. Você entendeu? Foi Sim, uma sim, coisa sim, sim, absoluta. sim. Outra coisa curiosa. Ele fez o plano de Brasília em cima do chão. Sabe por que eu digo isso? Porque se você pega o mapa que foi fornecido para fazerem o projeto, como todo mapa de curva de nível, o norte era para cima, né? E o lago ficava torto, né? Porque o lago era a cota 1000. Os concorrentes recebiam essa informação. Até a cota 1000 vai ficar cheio d'água, tá? Então, aí todos os concorrentes deixaram o norte para cima e o lago torto. Na exposição dos o único que botou o norte para o lado e o divisor de águas na vertical foi o do Lúcio. Quer dizer, a gente achou essa planta de papel heliográfico, tem um traço, a régua, assim, a lápis, que é o divisor de águas, que é onde ele botou o eixo monumental. E o projeto dele, o eixo monumental está em pé, o norte que se vire. Até Entende? Foi uma coisa muito afirmativa. Assim, e nessa exposição, isso eu me lembro, essa exposição dos projetos todos, isso me chamou a atenção, porque todos os laguinhos assim, de repente tinha um lago assim. Aí você diz, que engraçado. Maria Elisa, e que mágoas é que se recorda que o seu pai tivesse em relação ao Brasília? Porque depois houve uma altura que o Brasília ele foi muito... não cultivava mágoas. Ele digeria rapidamente o que tivesse. Imagina, para ele o mais extraordinário foi o Brasília ter sido feito, entendeu? Por exemplo, você quer saber uma coisa adorável? Teve uma época, nos anos 80, que todo mundo falava mal de Brasília, que Brasília era uma cidade triste, uma cidade sem vida, uma cidade chata, enfim, coisas assim. Acontece que eu tenho uma cunhada que mora em Brasília desde a inauguração, e eu sempre frequentei muito Brasília, e a cidade não tinha nada a ver com isso, né? Então, um dia eu digo, sabe o que é mais? Eu vou te levar a Brasília para você constatar como é, se é sem vida, se é com vida, o que quiser. Aí eu levei ele num bar que era ótimo, que era muito frequentado da gente, no fim da Asa Sul, chamava-se Moinho, não existe mais. Aí nós entramos, sentamos, ele já gostou daquele lugar cheio, né? Movimentado. De repente, quando alguém sacou que o Lúcio Costa estava sentado no bar, o bar inteiro ficou em pé e aplaudiu. Incrível. E ele aplaudiu de volta, emocionado, lógico, imagina. Então, a partir daí, ele nunca mais deu bola para quem dissesse que o Brasil não tinha vida. Entende? Mas eu digo, essas coisas é complicado, porque, de repente, houve uma coisa muito negativa em relação ao Brasil internacional. Uma coisa e também crítica interna também, e também dentro do Brasil também essa crítica, ou só... Sim, a inveja, né? Quer dizer, começou a dar certo demais. Hoje não, hoje Brasília já é uma coisa assim, quer dizer, Brasília hoje... consolidado, não é? Não, completamente. Brasília está enorme, 3 milhões de habitantes. Quer dizer, Brasília hoje é constituída por uma coisa que eu costumo chamar de centro histórico, que é a Bacia do Paranoá, que é o local que eu acho que devia ser institucionalmente considerado centro histórico da capital, e um entorno gigante feito sem planejamento nenhum, de qualquer maneira. Não houve nada em termos de planejamento regional para expansão, nada, zero. Então foi indo, cada um faz um pouco, faz a outra. É bem Brasília. Depois, quando foi, enfim, depois com a ditadura militar e a transformação, com a ditadura militar e a ocupação, enfim, depois há imagens de Brasília a partir de um determinado período que nós associamos muitas vezes à presença forte dos militares. Não, os militares foram, em relação à preservação, preservaram muito bem. Não, isso eu sei, mas eu estou a dizer como é que, por exemplo, o Lúcio Costa, isso ofendia as ideias que o Lúcio Costa tinha. Meu pai não se dava o trabalho, ele confiava no Brasil antes de mais nada, entende? Quer dizer, ele nunca olhou isso como sendo... A impressão que eu tenho, pessoal minha, ele achava que era um momento que passaria, que mudaria, entende? Ele não ficava assim, não gostava, mas ele era uma pessoa que estava sempre querendo descobrir o bom caminho, entende? Ele não ficava ancorado, ele não era uma pessoa de ficar ancorado numa coisa negativa, não era da natureza dele. Certo.
entende? Então, sabe, não é uma coisa assim, se tinha gente boa, inteligente, Aplaudia. se não, fica quieto, vai ler seu Mas, jornal. quer dizer, no fundo, o que a Maria Elisa nos está a dizer é que para o Lúcio Costa, ele percebeu que ia ser o momento que ia ser, ele percebeu que a ditadura militar ia ser qualquer coisa que os brasileiros iam superar, não é? Não, ele não se... Ele esperou, entende? Era ruim, teve implicações comigo, com meu marido, teve problemas por conta disso, era uma coisa repugnante para todo mundo, todas as pessoas civilizadas achavam aquilo outra coisa ruim, desagradável, mas isso não era ele sozinho, era muita gente, entende? Quer dizer, aquilo foi uma coisa que aconteceu, tal, mas o que eu acho é que isso, ele convivia com a realidade de uma maneira muito particular, eu diria, entendeu? Que ele não ficava querendo brigar com a realidade, ele constatava a realidade, tentava digerir. Daí o pragmatismo, não é? Hein? É o pragmatismo, eu acho, tem uma coisa assim, até onde vai, vai. E ele sempre fez, nunca abriu mão da liberdade dele, nem um minuto. Ele sempre falou o que queria, reclamou. Por exemplo, tem um exemplo engraçado. Acontece que chegaram a construir até um prédio enorme no pé do Pão de Açúcar, né? E ele mandou uma carta eu acho que devia ser no período militar, sei lá, mas para um general da vida, dizendo que tinha que demolir aquilo, entendeu? Sabe? Com a maior calma, entendeu? Ele sempre tinha uma coisa que incomodava, ficava aqui, ele botava uma notinha no jornal. Não deixava passar. Isso é uma característica típica. Ele não suportava certo tipo de injustiça, certo tipo de coisa. Ele mandava um recadinho assim. Eu não sei como é que estamos de tempo. Eu acho que a gente está morando aqui há horas. Está 8 horas? Não, eu queria talvez como a Maria Elisa também trabalhou depois foi diretora do IFAM, também que eu gostava que falasse um bocadinho do IFAM. Não, o IFAM eu fiz um estágio lá do tempo que o Gil era ministro, me chamou, eu fiquei 1 ano e fui embora correndo. Não é a minha vocação, cargo não é a minha vocação, não é, entendeu? Eu acho que essas coisas você tem que ter temperamento para. Claro. Entendeu? Mas eu gostava que falasse um bocadinho. O Lúcio Costa teve muitos anos ligado. O IFAM a vida inteira. Isso é básico. Quer dizer, ele é o exemplar perfeito dessa coisa que eu falei antes, a mesma pessoa tão envolvida com a renovação quanto com a preservação. Porque era o Rodrigo Melo Franco de Andrade que foi fundador do patrimônio, exatamente, porque o patrimônio e o Ministério da Educação nasceram juntos. Juntos, pois isso é um dado que é interessante. Que isso eu acho uma coisa importante, quer dizer. Sim. E aí ele embarcou, ele adorava essa coisa da preservação e fez o que quis. Tem os pareceres dele na infância são absolutamente extraordinários, todos, com uma liberdade total, assim, isso a vida inteira. Assim. Eu não sei, eu achava que podia ser interessante se alguém quisesse colocar alguma questão. Acho que é uma oportunidade tão única termos aqui a Maria Elisa Costa. E acho que podia ser interessante se alguém tem alguma questão sobre o Lúcio Costa, sobre a arquitetura brasileira. De facto, a Maria Elisa é testemunha de um momento... Testemunha ocular da história. O arquiteto Nuno Grande. É uma loucura. Boa noite, obrigado pelo seu testemunho. Estou aqui. Oi, deixa eu ver aqui, porque eu estou com temos sol aqui na minha cara. Temos aqui muita luz. Pronto, não, aqui. Falou-nos do Juscelino Kubitschek e do ímpeto que levou à construção de Brasília e esse tempo de otimismo que o Brasil... Espera aí, eu não estou entendendo, diga. Esse tempo de otimismo que o Brasil viveu no final dos anos 50. Vem aqui mais à frente. Não para mais perto daqui para eu entender. Se calhar... Porque a voz fica ruim comigo. Estava a falar-nos do... Vem aqui para a gente ver bem. Junto, perto mesmo. Chega aqui, ó. Não tem problema. Aqui em frente. Aqui? Pode ser aqui. Diga. Estava a falar-nos do Juscelino Kubitschek e do ímpeto que no final dos anos 50 ele lançou no Brasil. Isso. E a fé que ele tinha também nos arquitetos, na arquitetura e no urbanismo. E eu gostava que nos falasse dessa relação do seu pai com o Presidente da República do seu país. Sim. No momento em que o Brasil está a atravessar uma situação
porque o Juscelino... de grande tristeza, não é? Em relação à figura do seu Presidente da República. E, portanto, gostava que nos falasse... Gostava que nos falasse do Juscelino. Gostava que nos falasse do Juscelino, exatamente qual era a relação que o seu pai tinha com o JK. O JK era uma pessoa inteligente, uma pessoa do bem e uma pessoa aberta, entende? Ele não tinha uma... ele circulava no meio das pessoas comuns. Ele não tinha... Entendeu? Era uma relação absolutamente normal, assim, não era complicado, não tinha... informal quase, se você quiser. Entende? Inclusive, meu pai tem um videozinho que ele comenta uma coisa interessante, que logo no começo de Brasília, ele, Lúcio, procurou o Juscelino sugerindo que não fizesse Brasília inteira, que fizesse a metade, entendeu? Aí o Juscelino virou-se assim, de maneira nenhuma, eu vou fazer inteira e vou deixar iluminada. Porque se não fizer, quem vier depois não faz a outra metade e é um desastre. E aí o meu pai comenta que ele tinha toda a razão, né? Isso era uma relação... Agora, o Brasil do Juscelino, quer dizer, Brasília não é um fato isolado. Claro. Quer dizer, para você situar direito qual era o ambiente em que Brasília nasceu, você tem que se lembrar que ela é contemporânea da Bossa Nova, do Cinema Novo, do Glauber, entende? Quer dizer, era todo um movimento de liberdade que o Juscelino só fez abrir a porta. Sim. As coisas aconteceram, ele não patrocinou nada, ele não inventou Bossa Nova, nada, ele simplesmente abriu. Então, o Juscelino era uma coisa assim, inesquecível, porque ele não era patrão, ele não era dono da casa, nada, ele era uma pessoa legal. Entendeu? Ele ia a Brasília durante a obra, o Juscelino pegava avião e ia de noite. Pode uma coisa, conversava com todo mundo, oi, tudo bem, como é que está essa obra, está indo, não sei. Aquelas imagens bonitas do Juscelino com o pai da Maria Elisa. Dizer, ali, aquela foi de monumental, fotógrafo. Não é? Chamava Avenida Monumental, ele achava o fim da picada chamar de avenida, porque Brasília não tinha avenida, Brasília tinha eixo. Era a nomenclatura moderna. Eu lembro quando nós andávamos na escola, basicamente só se falava de 3 personagens brasileiras, não é? Sim. O Lúcio, o Oscar Niemeyer e o Bruno Marx. Claro. Que era a terceira figura. São as 3 figuras clássicas, não é? Exatamente. Então, não sei se a Maria Elisa, talvez para terminar, não sei como é que estamos de tempo, se gostaria de falar um pouco sobre a relação dessas 3 figuras, não é? Que eles se construíram... entendiam muito bem, porque cada um respeitava o outro, não é? E cada um tinha a sua. Quer dizer, entende? Meu pai tinha dele, o jeito dele, o Oscar tinha o jeito dele, o horizonte dele e o Roberto dele. Entende? Cada um no seu estilo, eles foram extremamente complementares. Isso é que eu acho interessante. Exato. Entende? Quer dizer, foram 3... É uma época que Deus estava de bom humor, como disse o Darcy Ribeiro. Não, o Darcy não sabe o que o Darcy Ribeiro disse. Isso é uma maravilha. No dia que inauguraram o Espaço Lúcio Costa, lá em Brasília, ele não teve dúvida, meio-dia, o sol inaugurando pedra fundamental. Deus estava certamente de bom humor. Quando juntou no mesmo lugar e no mesmo momento Juscelino, Doutor Israel, Lúcio e Oscar. Porque o Doutor Israel as pessoas esquecem, não pode esquecer o Doutor Israel. Doutor Israel conseguiu dar conta. Agora, essa história, só para você saber, essa história é engraçada. Disse que quando, isso é contado, assim, que quando saiu o plano e não sei o quê, lugar escolhido, aquela coisa toda, o Juscelino saiu de avião dando uma volta, ou de helicóptero, sei lá, em cima da área onde seria Brasília. Certo. E perguntava, Israel, olha lá, ali vai ser o eixo, não sei o quê, ali vai ser não sei o quê, o que você está achando? E o Israel, mudo. Aí o Juscelino começou a ficar preocupado. Israel, olha lá, ali vai ser a cidade, o que você acha? E o Israel, mudo. Aí, no fim, o Juscelino já estava de mau humor. Diz alguma coisa. Ele disse assim, dá para fazer. Eu acho isso absolutamente sensacional, porque ele era um fazendeirão, entende? Claro. Ele conseguiu fazer aquilo. Agora, o Juscelino é tal história. Ele teve a inteligência, a sensibilidade, a sabedoria de escolher, eu diria, a única pessoa capaz de dar conta desse recado.
Foi uma loucura, 3 anos não é nada. Pois não, 3 anos não é É nada. impressionante É muito aquilo. impressionante. Aquilo, uma coisa assim. E aí tem outra coisa que aconteceu também, quer dizer, o Brasil inteiro veio para Brasília para construir. Para Quer construir, dizer, sim. esse movimento que revela uma confiança extraordinária no Juscelino, todas as populações de todas as regiões do Brasil. Vieram, Entende? né? Quer dizer, é uma coisa muito bonita isso. As pessoas não lembram, mas são coisas assim únicas que você tem. E há um envolvimento popular na construção, Não, né? houve isso, quer dizer, ele não ficou uma coisa assim, o Juscelino fazendo Brasília e o povo lá fazendo outra coisa, não. Quer dizer, veio população de todas as regiões do Brasil, participou da construção da capital. E o Lúcio ia muitas vezes à obra? Nunca, imagina, nunca foi. Não, imagina, não. A obra, nada. Ele tinha, não, porque aí é o seguinte, o Israel fez uma coisa chamada Nova Cap, que era a Companhia Nova Cap, Urbanizadora sim. da Nova Capital do Brasil. Tinha um departamento de urbanismo e arquitetura. E tinha uma divisão de urbanismo, uma divisão de arquitetura. Que era a de Brasília. O Oscar foi direto para Brasília, porque ele projetou um monte de prédios e tinha que estar lá mesmo. E quem dirigiu o escritório do Oscar era o Nauro Esteves, que era uma pessoa muito simpática, arquiteto que projetou o Hotel Nacional, aliás. E o do Lúcio era o Guimarães, que era Augusto Guimarães Filho, que foi o engenheiro que construiu o Parque Guile, que foi a única indicação que ele fez para isso, que dirigia a divisão de urbanismo, que ficou no Rio. E os meninos iam, né? Uma equipe que desenvolveu o Brasil, eram 10 pessoas. Eram 10 pessoas. 11 pessoas, entende? Tudo recém-formado. Incrível. Que foi Entendeu? para lá, não é? Não, no Rio, que eu digo, para desenvolver o plano, Para o porque plano. essa tal história, você imagina, assim, pegar aquele desenho, né? Tudo aquilo foi calculado analiticamente, com 8 decimais. Plim, 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 máquina facite manual, meu bem. Pois. Entendeu? Negócio de computador, não tinha nada disso. É uma coisa de louco, você imagina, de 20 em 20 metros, né? X, Y, Z. Nuno, Já queres fazer pensou? uma pergunta? Não, queria só fazer uma ponte, não estão aqui os curadores, e toca-me a mim fazer isso. Todas estas histórias que a Marisa foi contando desde o início, das gravuras do Os do desenhos, Lúcio, estão na exposição, os vários projetos postos a concurso estão no filme, no segundo filme, com que é possível Está tudo ver as lá. várias propostas e, objetivamente, bom, cada um fará a sua análise. E agradecer, porque eu sei que também que a Ana tem que apanhar o avião, não querendo agradecer a sua vinda cá, todo esse Eu que material, agradeço. O todo esse presente quem material, ganhou até o fui eu. pequenino, não sei se acabaram, depois eu ausentei-me aqui um bocadinho, se contaram o episódio da entrega do concurso com o... Ah, sim. Contámos com a Ana, tudo. Portanto, Está dizer, tudo aí, isso eles está têm aqui hoje tudo. aqui na Ele é exposição. de uma fidelidade É verdade. genuína. Você gostava mesmo dessas coisas do Brasil, não é? Gostava. Eu Gosto acho ainda. que não é de brincadeira, você levou a sério. Levei. E quero agradecer porque é a enorme generosidade com que vocês Imagina. acolheram este projeto, que era ambicioso. Quando eu e os curadores nos metemos neste projeto, nem nós tínhamos a ideia do que é que isto ia ser. Imagina. Muito obrigado, Ana. Obrigada muito eu, obrigado. como vocês Obrigado dizem. a todos. E até já. Obrigado. Vamos. Pra você.